O novo treinador do Atlético, Gabriel Milito, foi apresentado oficialmente hoje lá na Arena MRV e deu entrevista. E agora à tarde a gente vai ver aí os principais momentos da entrevista dele. Primeiro, ele explicou por que escolheu o Atlético e ainda fez questão de enfatizar a qualidade do elenco atual do time. Vamos ver. E seja bem-vindo. Bueno, muchas gracias. Me sedujeron muchas cosas, no solamente una. Fueron varios los motivos por los cuales decidimos venir al club. Como punto de partida sabemos lo grande que es el club. La convocatoria y la pasión que se respira en Brasil por el fútbol y especialmente la masa de Galo. Eso es un motivo que nosotros tenemos muy en cuenta. Otro motivo súper importante es analizar a los jugadores, ver si con la característica y las condiciones de estos jugadores realmente podemos llegar a desarrollar o formar un gran equipo, un equipo ganador. También sentimos que es posible. Después, cuando vino Víctor y nos juntamos, el profesionalismo y la presentación que nos han hecho sobre el club, realmente me dejó muy impresionado. Me dejó muy impresionado. La ciudad deportiva, el arena y por supuesto lo más importante, el plantel, el equipo. Porque en definitiva nosotros vamos a convivir cada día con los jugadores y vimos mucha calidad en los jugadores, mucha. Entonces, cuando vos estás te solicita un club tan importante, con Víctor en este caso, tan convencido para que nosotros seamos los que conducimos al equipo. Nos explican el porqué y nos dan el argumento de por qué quisieron que seamos nosotros, o yo, en este caso el entrenador. Bueno, no había muchas dudas. Coincidíamos mucho en esto de lo que yo siento por mi profesión y de lo que siente Víctor o el club que quiere y pretende del equipo. En eso hubo mucha coincidencia entre mis intenciones con las intenciones del club. Y bueno, Víctor me explicó muy bien la historia del club. Por supuesto que es conocida, porque es un club muy grande y conocemos, y han jugado grandísimos jugadores. Pero si vamos a este momento y de acá para adelante, cuál es el proyecto de la institución, coincidía mucho con lo que eran mis proyectos personales. Mucho. Entonces se encontraron los caminos y por eso estoy acá. Ahora solo deseo, además de trabajar para conseguir resultados, formar un gran equipo, que el equipo sea capaz de transmitir buenas sensaciones de adentro del campo hacia afuera, hacia la masa, y que la masa nos apoye como lo ha hecho siempre, porque acá en este estadio tenemos que tener un jugador más, que es la afición, pero también es verdad que nosotros tenemos que darle, de adentro para afuera, pasión. A mí me gusta que el equipo juegue con pasión, que juegue un buen fútbol, que intentaremos ser protagonistas, pero sobre todo com pasión, com mucha pasión. Ele evidentemente ainda está, né? Ele vai tentar, né? Ir aportuguesando assim as expressões e tal para. Depende dos resultados. Se vencer, é porque o Sampaoli acelerava muito quando perdia. Quando perdia, ele falava, né? Para ninguém compreender. Não, mas assim, algumas coisas eu achei muito legais. Assim, a primeira coisa que ele disse que o Vítor explicou para ele quais eram as intenções e que as intenções do clube, segundo o Vítor, elas batem muito com as intenções dele. Isso aí. Como treinador. Isso aí, né, já é uma... se for uma congruência, ótimo, né? Muito bom. Segunda coisa, e a gente precisa ficar atento aos detalhes, ele se referiu à torcida como a massa. Ou seja,
ele tá empenhado. Já foi brifado. Ele tá empenhado em entender o contexto onde ele tá. Ele não falou Los Índias, não falou, né, público, não falou, ele chamou a torcida do Atlético pelo nome, né? Isso é bacana. E a terceira coisa que achei muito interessante é quando ele diz: nós queremos ter o torcedor do lado, mas queremos entregar. É preciso entregar para esse torcedor, é preciso entregar para a massa para que ela devolva essa emoção. Então ele sabe também que o envolvimento do torcedor, o envolvimento da massa, o envolvimento daquele que vai empurrar o time vindo das arquibancadas depende do que acontece dentro de campo. Não é? Algo mais, senhores? Ele falou que bate muito com o que ele pensa sobre futebol. Até porque todo mundo deve ter tido acesso, né, a um documento que, para mim, opinião, foi vazado de propósito de dentro do Atlético, exatamente para mostrar essa organização que o Atlético vem buscando. Aliás, sobre vazamento, as pessoas não estão preocupadas se alguém vazou o documento ou quem vazou a escalação do treino, né? Mas em relação à notícia que eu trouxe semana passada, internamente eles ficaram muito preocupados com quem me vazou. Então eu acho que o Milito chega com um discurso interessante, né? Traz perspectivas para o torcedor atleticano. Eu tenho conversado com os torcedores atleticanos e está todo mundo muito animado. Agora a gente não sabe, Bob, até que ponto a semana dele é suficiente para já influenciar no desempenho do time no sábado. Então, assim, se eu posso dar um conselho para o torcedor do Atlético, é o seguinte: se ganhar o campeonato, o pentacampeonato, ótimo, perfeito, maravilhoso. É tudo que o torcedor do Atlético quer, né? E tomara que, caso aconteça com o Atlético mostrando um bom desempenho. Mas se não acontecer, que a gente não leve a final do Campeonato Mineiro, CJ, uma possível perda de título do Atlético, muito em consideração para que ele já não comece o Campeonato Brasileiro carimbado. É interessante o que você disse. Você estava lá quando o Sampaoli chegou? O Sampaoli teve quanto tempo de trabalho, Dodô? Tava. Então, mas foi mais muito de curto. Um ano, né? Não, tô falando quando ele chega e estreia lá no Castor Cifuentes. Quanto tempo, assim, apresentou? Pouquíssimo tempo. Eu sei que era pouco tempo. Foi pouco tempo. E o time, eu falei isso hoje pela manhã, vou só repetir para quem não pegou, que tinha o Rafael no gol, já tinha mostrado, aquele time do Dudamel pro Sampaoli já tinha uma diferença absurda. Em pouco tempo. Eu acho que o Atlético entra muito mais pressionado por ser um jogo na Arena MRV contra o rival com 2 derrotas do que realmente para mostrar serviço do Milito, para mostrar serviço de tempo de trabalho. Acho que o torcedor e os próprios jogadores, gente, o Arana falou isso, o Hulk falou isso, tem que jogar mais. É a segunda vez que a gente perde pros caras, aliás, Hulk não, perdão, Everson. É a segunda vez que a gente perde pros caras aqui. Então, a pressão pra cima do Atlético e no próprio atleticano, o torcedor, são as 2 derrotas, Bob. Por que pode acontecer? O Atlético vence por 1-0 o Cruzeiro na Arena MRV e perde no Mineirão por 1-0. O título é do Cruzeiro. Mas pro atleticano, tiramos uma pressão ali, hein? Ganhamos em casa, porque se perde na Arena MRV de novo, daqui a um mês tem outro jogo, na terceira rodada do Brasileiro. Eu acho que é muito mais interno do torcedor uma pressão de ter terceiro jogo lá do que o Milito. O Milito tem que ter paciência mesmo, e o Grice usou um termo hoje que eu achei fantástico, é que o QI do elenco atleticano é muito alto. Ou seja, os jogadores, eles são muito inteligentes. São jogadores com uma expertise e com a rodagem absurda. Com algumas conversas e a organização, eles já mostram algo diferente. Eu tô aqui tentando fazer um exercício de memória. Quem tiver em casa puder, que tiver isso na cabeça aí, ou quiser consultar e tal, para bater papo com a gente. Qual foi o último treinador que chegou no Atlético ou no Cruzeiro que tenha chegado já para jogar um clássico? Já pegou o time no clássico?
né? Só pra gente falar. Agora, o Milito falou um pouquinho sobre o estilo de jogo dele. Vamos ouvir. A mí me gusta dominar los partidos teniendo la pelota, teniendo la bola, teniendo la bola. Creo que tenemos equipo y jugadores para poder hacerlo, simplemente que como es un juego colectivo debemos automatizar, sincronizar ciertos movimientos. Vamos a jugar desde lo táctico de distintas maneras, pero el estilo será uno solo. Intentaremos, y lo vamos a conseguir, tener el balón para tener el dominio del juego con pelota y cuando la tiene el rival, intentar que le dure muy poco. Hacerlo jugar todo el tiempo incómodo. Esos dos conceptos para mí son muy importantes. Después vemos si es con 4 defensores, con 3 defensores, con un delantero, con 2 delanteros. Eso es otra cuestión que es muy importante, que está relacionado a nosotros, pero también está relacionado mucho al rival. Nosotros le damos mucha importancia a cómo juega el rival, qué hace el rival, y en función de eso diseñamos nuestro ataque y diseñamos cómo defender. Pero sí tenemos que tener una sola idea. Esto de ser protagonista, intentar todo el tiempo posible, atacar todo el tiempo posible. Si podemos y lo conseguimos, defenderle lejos de nuestro arco. Y cuando no tengamos la pelota, eso, quitarle tiempo al rival para que no pueda elegir bien, que no tenga tiempo de pensar. Esos son los conceptos principales que yo manejo como entrenador y que ya empezamos a trabajar con el equipo. Y estoy contento porque los chicos, los jugadores, los veo entrenar y me lleno de ilusión. Sé que no es fácil llegar, armar un equipo, competir, volver a competir, partidos tan importantes y hacerlo como todos queremos. Pero tengo la ilusión de que va a funcionar bien. Boa tarde, Milito. Maria Eduarda Abranches, da Rádio Inconfidência. Tá. Olha só, isso é interessante, assim, porque ele deixou bem claro, né? Porque a gente vai acompanhar os jogos e essa discussão vai vir à tona. O sistema tático pode variar de acordo com o adversário. Porque tática e estratégia são duas coisas completamente diferentes. Então ele pode jogar com 2 zagueiros, pode jogar com 3 zagueiros, ele pode jogar com 2 atacantes, um atacante, um 4-2-3-1, pode jogar com um volante, 3 meias. Ou seja, o sistema tático ele pode adequar de acordo com o jogo. Mas a ideia de jogo ele não quer que mude. Abre mão. A ideia de jogo é ter intensidade e posse de bola. Não interessa o desenho tático, que a bola fique com o time a maior parte do tempo, que quando perca essa bola, incomode o adversário. É a tendência da gente ver um Atlético, não agora, tá, gente, mas em um futuro já de curto, médio prazo, um time mais organizado que era com o Filipão, um time intenso, um time que tem uma marcação mais alta que a do Filipão, que gostava de uma bola longa, que gostava de jogar mais atrás com linhas mais baixas. E vejo muitos colegas e muita gente falando isso. O Milito está mais próximo do Larcamón do que do próprio Sampaoli, mas vamos comparar com o Atlético mais atual, do que o Atlético de Cuca, de Turco e de Felipão. Então o Milito tem alguns conceitos que o Larcamón tem. E ele, nessa resposta, ele diz que depende muito do adversário. É isso aí. Depende do adversário, estuda o adversário, entende o adversário para tentar colocar as peças dele em campo. É isso. Então a gente vai ver muitas vezes, ao que parece, o Atlético mudando a sua formação tática, e isso faz parte do planejamento do treinador. Porque eu já vi muita gente criticar treinador por mudar a formação tática e dizer assim, o cara não tem convicção do que ele está fazendo. Uma hora ele joga com 3 zagueiros, outra hora ele joga com 2, outra hora ele tá explicando aí por que ele faz isso, então já sabemos. O camarada foi treinado pelo Guardiola, né, gente? Ele foi campeão da Liga dos Campeões. Conhecer, ele tem tudo para conhecer. Agora vamos ver se ele vai conseguir botar em prática. É isso aí.